Aqui nessa página a gente escolhe como exercício de fixação uma questão que caiu na Unifenas de Minas Gerais. E o enunciado diz: o silício ele é encontrado na natureza combinado com oxigênio, formando areia. Areia nada mais é do que sílica, é CO2, né? Tanto que você faz o vidro a partir da areia. Claro que não é tão simples, né? Senão todo mundo faria. E quanto mais fina a areia, melhor a qualidade do vidro produzido. O quartzo, a ágata e outros minerais semelhantes. O elemento silício possui 3 isótopos estáveis, quer dizer, essas massas atômicas de cada isótopo nada mais são do que massas atômicas exatas, e a gente vai explicar isso. E também dados dos 3 isótopos, a sua ocorrência na natureza, a percentagem, a sua abundância. E aí conclui, a massa atômica do elemento silício é D, e aí vem a alternativa em que você, depois do cálculo, que é muito simples, você vai assinalar a verdadeira. Essa questão é uma questão de nível fácil, e você vai ver que a aplicação é tranquila, porém, dá para a gente começar a discutir algumas coisas aqui dentro, fundamentais, e dificilmente você vai ver isso em qualquer mídia por aí, né? Qualquer que seja a videoaula. Então, repara o seguinte, a gente trabalha até agora, em estrutura atômica, com o número de massa e o número atômico. Lembra do cobalto? Do exercício retrasado aí. Cobalto, pronto, eu vou indicar aqui para você não esquecer. A massa, o número de massa do cobalto é 60. O número atômico é 27. Essa massa, quando a gente fala em número de massa, representado por A, a gente diz simplificadamente que nada mais é do que a soma, né, entre a quantidade de prótons e de nêutrons, que são as partículas nucleares. Então, simplificadamente, a gente diz que a massa do próton em unidade de massa atômica, aquele Uzinho, ou ainda em unidade unificada de massa atômica, que corresponde ao U também, uma unidade de massa atômica. O U, unidade unificada de massa atômica, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Você não vai errar se você botar uma unidade de massa atômica, sigla, ou U, unidade unificada de massa atômica, não mudou nada. Então, quando você coloca que A igual a P mais N, você está afirmando ou trabalhando com a massa atômica do próton igual a uma. Ou U, né? U. Com a massa atômica do nêutron igual a U. E você aprendeu que tanto o próton quanto o nêutron apresentam a mesma massa relativa. Porém, quando a gente quer uma conta mais exata, que produza a realidade, a verdade, a gente trabalha com a massa atômica exata, massa exata, de cada partícula, próton e nêutron, nesta ordem, para você saber o que eu vou falar. Então, a massa exata do próton, em unidade unificada de massa atômica, U, é igual a 1,007 U. Enquanto a massa exata do nêutron é igual a 1,009 U. Então, repara que a massa exata não é igual a 1. São números decimais. Então, quando você soma essas quantidades, você vai obter para cada isótopo números decimais como massas atômicas. Só para deixar bem claro. E a abundância, ela é calculada através de uma coisa chamada em físico-química de espectroscopia, que é o estudo da luz. Ou seja, cada isótopo ele tem uma quantidade de luz absorvida e uma quantidade de luz transmitida. Daí o nome absorbância e transmitância. Só que eu não vou entrar em detalhe. E aí o cara calcula a abundância do isótopo, tá? Num determinado material, no ar atmosférico, na natureza e assim sucessivamente.
Tranquilo? Então deixei claro aqui qual é a diferença entre o número de massa, que quando a gente fala que é a quantidade de P mais N, você tem que saber agora que você está aproximando, arredondando a massa atômica do próton igual a 1 e a massa atômica do nêutron igual a 1, ou seja, números inteiros de massa atômica. Já a massa atômica exata não, você está dando a massa atômica de próton e nêutron, tá? A massa exata. E aí, olha só, quando a gente quer calcular a massa atômica de um elemento químico, a gente tem que mexer com os seus isótopos. Isso quer dizer que para calcular a massa atômica do elemento químico silício, e aí não me interessa mais os isótopos, eu estou fazendo a mistura. Legal? Eu vou pegar a massa de cada isótopo e multiplicar pela sua abundância. Então, para o isótopo 1, eu coloquei 27,98 vezes 92,23. Mas, para o isótopo 2, 28,98 vezes 4,67. Mais, para o isótopo 3, 29,97 vezes 3,10. É uma média aritmética ponderada, ou seja, essa soma das percentagens tem que dar 100%. Então, eu divido por 100. Então, quando eu fizer essa conta, multiplicar isso e isso, somar e dividir por 100, eu vou ter massa atômica igual a 28,1. Resposta letra B. Então, sempre que te pedirem a massa atômica de um determinado elemento químico, você vai calcular através disso aqui. A massa, seja dado o número de massa ou a massa atômica exata. Tanto faz. Multiplicado pela sua percentagem de ocorrência ou abundância. Legal? Para cada isótopo, você terminando, soma com o produto do outro, soma com o produto do outro, quantas vezes for necessário, e dividir por 100. Daí a média atômica ponderada. Então isso também explica a coisa que eu já expliquei. Porque a massa atômica do elemento na tabela periódica não é um número inteiro. Porque a massa atômica nada mais é do que a média ponderada dos seus isótopos com a percentagem de abundância. Legal, gente boa? Grande questão. Esse papo que eu expliquei aqui, ninguém vai falar isso para vocês. Entendeu? Isso aqui fica só entre a gente. Valeu, gente boa. Grande abraço.